Ei, e aí? Eu só estava aqui revendo It's Always Sunny em Filadélfia pela 14ª vez. Hey, Matt, sabe um desenho que tem o mesmo estilo que você iria gostar se você gosta de Sunny? Family Guy. É literalmente o mesmo humor. Ok, agora eu tenho que fazer esse vídeo. Eu vou começar dizendo que eu não odeio o Family Guy. O título é hipérbole. No YouTube você precisa de um título para chamar a atenção? Isso é claro, mas tem algumas pessoas que acham que o título é literalmente uma frase. É só algo para te fazer clicar num vídeo. E antes que vocês reclamem, vocês clicaram, não clicaram? Oh, snap! E se você se sentir ofendido porque acha que eu falei mal de algo que você gosta, é o mesmo que falar mal de você? Eu não tô. Eu só estou analisando a minha opinião. Não precisa ficar com raiva, ok? É sobre o desenho, não sobre você. Para fazer esse vídeo, eu vi alguns episódios de Family Guy, fazendo algumas anotações. Porém, eu já vi o desenho inteiro, do episódio piloto ao segundo episódio piloto, até a temporada de 2021, ou algo assim. Foi ali onde eu parei de ver o desenho. Eu só estou dizendo isso porque vai ter muitos dos mesmos episódios nesse vídeo. Eu queria deixar claro o porquê. Não é porque eu só vi alguns episódios, mas porque eu vi alguns pra fazer esse vídeo. Mas Matt, por que você viu o desenho todo se você não gosta dele? Isso não é um argumento do jeito que você acha que é. Isso é a tentativa de argumento feito por pessoas que não querem uma conversa. É o mesmo que dizer, cala a boca, sem dar nenhum argumento do contra. O nome do meu canal é Cartoonizando. Eu amo cartoons, eu vejo muito deles o tempo todo. Eu não preciso justificar ver um desenho animado, mesmo que eu não goste dele. Mas aí tem Family Guy, um desenho que está no ar há décadas, é super popular e continua fazendo muito sucesso com memes na internet. Quando eu vejo um desenho que tem um dos mesmos criadores de um dos meus desenhos animados favoritos, American Dad, minha primeira impressão é de por que eu não gosto de Family Guy, mas eu amo American Dad? É uma pergunta que eu venho me fazendo há anos, e eu acho que depois de muita meditação, autorrealização, eu acho que eu entendi o porquê. Mas, para não começar de um jeito negativo, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que esse desenho tem muito potencial e pode ser hilário às vezes. Eu falo isso sem nenhum cinicismo ou sarcasmo. Tem parte dele que são muito boas. A dublagem desses personagens é perfeita. Seth MacFarlane, que faz a voz do Peter, Stewie, Brian, Dr. Hartman, Carter, Beauty Schmidt e inúmeros outros. Alex Bornstein, que faz a Lois e várias outras mulheres no desenho. Os dois fazem um papel absolutamente perfeito com essas vozes. Eu mesmo tenho muitos steams que vieram desse desenho. E isso prova que, por mais que eu não goste muito do humor, eu continuo tendo muita parte dele na minha cabeça. Steam? Steam vem de vocal steam, ou estímulos vocais, e são sons ou frases que ficam marcadas na sua cabeça e você lembra pra sempre e vem na sua cabeça de vez em quando. Nem todo mundo tem esse tipo de steam. Eu, por exemplo, tenho o da Val, mas é algo comum. Você tem uma situação acontecendo e o seu cérebro associa com a sensação que o personagem teve quando aquela mesma situação aconteceu. Um exemplo de steam é dessa cena aqui. Cool. Eu não posso dizer quantas vezes eu vi um filme ou faço alguma coisa vagamente legal no jogo e eu falo pra mim mesmo, cool. Isso não vem só de Family Guy. Eu tenho desses de American Dad. Gwen Stefani. No doubt. Outro que veio de Family Guy é esse aqui. Right here. Right on the refrigerator. Ou dos Simpsons. $900 reduce. Tobias! Eu posso passar horas falando sobre esses, mas esse não é o objetivo do vídeo. Ok, tem esse aqui também. Mas... E esse? Indiana James. Eu também consigo recitar a cena do Steam Hams completo de memória. Holy God, my roast is ruined. But what if I were to purchase fast food and disguise it as my own cooking? Delightfully devilish, Seymour. O vídeo está disponível apenas para os membros. Eu falei isso porque o desenho ainda tem mérito. Não é como se ele fosse o pior desenho de todos os tempos. Para mim, o pior desenho de todos os tempos é Coconut Freddy, que copiou Bob Esponja. Esses são os mesmos personagens. O meu ponto é que eu realmente não odeio esse desenho. Se você é um cara que já viu muitos filmes, Family Guy é perfeito. Esse Vocal Steam, por exemplo, mas o episódio todo é uma paródia de vários filmes baseados em livros de Stephen King. E eu vou te dizer, eu vi esse episódio morrendo de sono depois de ter visto Stand By Me, Shawshank Redemption e Misery, pura coincidência, na mesma noite. Foi como se o mundo tivesse feito isso de propósito. Mas aí tem um problema. Quantas pessoas viram esses filmes que vão pegar essas referências? Quanto de pesquisa por trás você tem que fazer para ter a permissão de achar algo engraçado? Me parece que os escritores realmente estavam dependendo do público saber basicamente toda a cultura, celebridades, esportes e personalidades. Mas Matt, a única coisa que tu faz é reclamar. Tu só vê os lados negativos. Tu é muito cínico. E se eu te dizer que você está projetando seu cinicismo? Cínico é uma pessoa
que só age pensando em tirar alguma coisa daquela situação. Cinicismo é um escudo, é uma proteção falsa, não um sinal de inteligência. Me lembro de uma cena de Sunny, daquele episódio The Nightmare Cometh, que o episódio começa com Charlie escrevendo um musical, mas todo mundo diz, não, ninguém só faz o musical, qual é o golpe? Acontece que ele realmente estava querendo fazer um golpe, mas tirando isso, às vezes você só faz algo porque quer fazer, não precisa de outro motivo. Só porque tudo que você faz é pra tirar vantagem, não significa que todo mundo faz o mesmo. Quando alguém percebe algo ruim dentro de algum produto artístico, não é porque você quer que o produto fique ruim, é porque você sabe o quão bom ele pode ser. Tem vários momentos nas primeiras temporadas que eu realmente amo. Road to Rhode Island é um dos meus episódios favoritos. Claramente é a paródia de um filme, mas ele funciona sem você pegar a referência. Mas é claramente uma paródia. Eu vou falar um pouco disso mais pra frente, mas esse episódio de Family Guy, só Family Guy poderia fazer, com seus musicais clássicos, e por mais que seja uma referência a um filme, eu acho que é uma homenagem que funciona. Mas falando em coisas que eu gosto, mas consigo ver problemas, eu adoro a MCU. Eu vi todos esses filmes várias vezes, e eu vi até os projetos que vieram depois. Eu amei Miss Marvel a propósito. Mas até eu posso dizer que o humor é insuportável às vezes, alguns filmes são absolutamente horríveis. Isso não faz com que eu ache a MCU insuportável. Isso significa que eu posso ver quando algo ruim pode ficar bom, porque eu já vi algo bom ficar ruim, então eu sei o que eu perdi. Peraí, tu disse que tu ama Marvel? E a Miss Marvel? Isso explica tudo. Então, porque eu tenho uma opinião diferente da sua em algo super específico, todas as minhas outras opiniões são inválidas mesmo que eu tenha argumentos? Na verdade, não. Eu nunca vi Miss Marvel. Eu só vi que muita gente não gostou na internet. Então você está usando a opinião dos outros como modo de rejeitar a minha? Não. É que eu só não concordo com sua opinião. Ótimo! Esse vídeo é justamente pra isso. É só um modo de ter uma discussão sobre um produto artístico que fez muita gente. É Family Guy, mano. Não é arte. É aí que você tá errado. Tudo que é um modo de expressão de alguém é arte. Todos os episódios foram feitos por pessoas, e essas pessoas passaram a vida toda ao redor de fazer isso. Não é tão fácil quanto você simplesmente fazer. Até desenhos da internet agora são projetos gigantes com várias pessoas envolvidas. O próprio criador do desenho teve que fazer faculdade e passou por muita coisa pra gente receber esse projeto. E Family Guy não é só um desenho. Ele é um desenho que tomou o lugar de outro desenho. O orçamento de cada um desses episódios são mais ou menos 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares é o suficiente para você comprar um apartamento em Manhattan. Mais dinheiro do que alguns países fazem. Então, quando você joga tanto dinheiro em suporte em algo, você está tirando de outro. Meio que você tem que justificar existir. E isso é feito com o dinheiro que ele traz de volta. Então, por um lado, você pode dizer que a única coisa que importa é que o desenho traga dinheiro de volta. Mas por outro, você não quer que o desenho que faça dinheiro seja bom para começo de história? Se você jogar algo apenas pelo dinheiro que ele dá de volta, você tem exatamente o que Hollywood é hoje em dia. Remakes, reboots e continuações. E isso é muito bom, não é? Ah, mas você ainda gosta dos Simpsons, e aquele desenho está ruim. Você só não gosta de Family Guy por algum motivo. Agora, quem está sendo o cínico? Quando você critica alguém como cínico, a única coisa que eu penso é que você só consegue ver o ato de alguém como apenas para receber algo em troca. Talvez viver em um mundo onde todo mundo tem que justificar suas opiniões tenha te feito acreditar que ninguém só sente algo. Você tem que justificar seus sentimentos, mas grande parte das vezes você só sente? Talvez eu só goste de analisar coisas. Eu amo Always Sunny porque eu amo analisar as ginásticas mentais de cada personagem. Ver como essas pessoas absolutamente terríveis justificam destruir a vida de um padre, trancar pessoas dentro de um prédio pegando fogo, ou como eles acham um bebê no lixeiro e usam pra tirar vantagem dele. Agora, eles são cínicos. O que eu posso tirar de Family Guy? As motivações de cada personagem mudam de episódio para episódio. Em um episódio, o Steve é extremamente competente e as outras vezes ele não sabe ler. Ou às vezes ele ama o Brian, ou às vezes ele odeia ele. É uma bagunça. Eu amaria entender as motivações desses personagens, mas eu só iria entender a motivação dos escritores. O motivo dos escritores escreverem desse jeito é que eles fazem essas coisas só porque é engraçado. Pra eles. E não tem nada de errado em tentar mudar alguma coisa pra ficar engraçado. Os criadores de South Park famosamente têm que escrever os episódios bem rápido, porque cada episódio de desenho demora uma semana pra ser feito. E a única métrica de qualidade que eles têm é fazer eles rirem. Porém, South Park tem um estilo de escrita muito mais competente que Family Guy. Trey Parker e Matt Stone, os criadores de South Park, até falaram sobre quando eles percebem que um escritor só faz piadas. Segundo ele, a história de South Park não pode ter um corte para algo insignificante que é só engraçado. Tem que sincronizar com tudo da história. Olha eles explicando o seu processo de escrita. We found out this really simple rule that maybe you guys have all heard before. We can take these beats, which are basically the beats of your outline, and if the words "and then" belong between those beats, you got something pretty boring. What should happen between every beat that you've written down is either the word "therefore" or "but," right? So what I'm saying is that you come up with an idea and it's like, okay, this happens, right? And then this happens. No, it should be this happens and therefore this happens. But this happens, therefore this happens.
Mas em Family Guy, eles sacrificam muito das situações pela piada. Os Simpsons também faz isso, mas de um jeito bem mais sutil e simplificado. Tem uma das cenas dos Simpsons onde o Homer grita com os Flanders por estarem fazendo barulho de madrugada, por causa de uma máquina de ficar ligando para os Flanders só para irritar eles. Will you two shut up? People are trying to sleep. Essa janela não existe na residência Simpson. A janela sempre foi na frente da casa, mas a piada seria mais engraçada se ela fosse aqui. Nos Simpsons, eles mudaram algo superficial para fazer a piada mais engraçada. Em Family Guy, a mudança dos personagens é a piada. Não é, essa piada seria mais engraçada se a janela estivesse em um lugar diferente. É mais, não seria engraçado se o Stewie não soubesse ler, mesmo que ele tenha lido 2 cenas atrás? O personagem sendo mal escrito é a piada. E o layout da casa não é a motivação dos personagens. Porque o Homer fez isso, porque ele é um babaca que quer irritar os Flanders. Porque o Stewie ama ver Mr. Belvedere, um show que lançou em 1985 e não foi tão popular fora dos Estados Unidos. O Stewie ama coisas antigas, porque os escritores amam coisas antigas. Por isso, os episódios modernos que tentam tirar sarro da geração recente é mais vergonha alheia do que são engraçados. Tem um episódio que o Chris fala isso. Wait, I'm clicking on this thumbnail, but the video isn't opening. Isso é literalmente um quadrinho boomer. Family Guy tá tão atrasado que fez piada de boomers. Isso é só pra mostrar o quão desconectados os escritores desse desenho estão sobre a mídia de hoje. Mas, com tudo isso de não ter personagens que são consistentes, me fez perguntar algo. Pra quem esse show foi feito? Se o desenho tem humor de boomers, referência de coisas antigas, mas com humor de peido e baixo calão, pra quem serve isso? Qual pessoa viu tantos shows? É tão velho ou interessado em shows americanos antigos? Quem viu e ainda vê muitos filmes? Mas quem também gosta de humor bem básico e estúpido, tipo Airplane e Naked Gun? Eu vi muitos filmes e séries. Eu acho sitcoms engraçados, mas eu também adoro comédias bem feitas. Nessa semana mesmo eu vi pela primeira vez My Cousin Vinny, Brazil e Warlock. E eu estou vendo The Wire e The X-Files. Eu revi todos os filmes de Harry Potter. Eu amo ver mídia. Eu amo escrever, eu amo analisar mídia, e eu vi e vejo muita delas até hoje. Eu vi tantos shows que vocês não têm ideia, só do topo da minha cabeça. Eu vi MASH, Sopranos, Breaking Bad, Better Call Saul, The Twilight Zone original, dos anos 80, 2000 e de 2019. Eu vi todos os episódios dos Simpsons, House, Star Trek The Next Generation, Seinfeld, The Office britânico e americano. Todos os shows que eu vi tiveram referência em Family Guy. Eu sou perfeito pra pegar essas referências, mas porque elas nunca me fizeram rir. O máximo que acontece quando eu entendo essas piadas é isso é um contraste de quando eu não entendia essas referências. Quando eu não entendia, eu só ficava... talvez se eu soubesse o que é isso, eu acho que seria engraçado. Mas pelo menos a piada vai mudar rápido. Eu acho que é porque, quando eu não entendia essas referências e eu nunca achava algo engraçado, eu pensava que o problema era eu. Essas piadas devem ser boas, eu só não entendo elas. Agora eu entendo elas. E elas continuam ruins. Me parece que você só tá se exibindo por ter visto tanta coisa. Eu tô? Ou os escritores estão? Se para você criar um argumento de entender o desenho, você precisa dizer que entendem tantas outras coisas, talvez o desenho seja apenas para um grupo pequeno de pessoas dizendo: não seria engraçado se esse show fosse diferente desse jeito? A grande maioria das piadas não são de Family Guy, porque não são piadas. São apenas... Você lembra disso? Ok, isso é um argumento genérico. Deixa eu pensar um pouquinho. Ok, tem uma piada de Family Guy que eu ri pra caramba quando eu vi pela primeira vez. Exatamente o tipo de humor absurdista que eu acho fascinante. Essa é a piada. Calm down, everything's gonna be alright. Chris, you're wanted on the phone. Everything's gonna be alright. Essa piada é engraçada. É perfeitamente absurda. A ideia de alguém dar um tapa na cara de alguém pra fazer ela parar de ficar pirando e ficar mais e mais violento com várias pessoas da cidade chegando é hilário. Essa piada não é de Family Guy. Essa é a mesma piada do filme Airplane, um filme de comédia com o Liam Neeson. Eles não entregaram de nenhum jeito diferente. Eles usaram a situação de Stewie estar pirando, lembraram de uma piada de um filme de comédia e usaram. A média são a referência. É mesmo, minha? É mesmo? Isso é uma referência? Quais são as pistas que fazem você dizer: isso é referência a alguma coisa? Porque pra mim, a única pista é que a piada é boa e se segura bastante. Porque a gente sabe que se fosse uma piada original, Family Guy iria fazer isso durar por minuto. Tipo um certo cantor country. Mas eu falo dele depois. Eu vou dizer uma coisa aqui. Se tem uma referência que não tem nada que fale: isso é uma referência, isso não é uma referência,
é uma cópia. Um exemplo de uma referência que faz sentido é em Sunny, quando Frank começa a usar remédio para deixar ele drogado no meio da rua do episódio Sweet Tea Has a Heart Attack. Um dos segmentos é com o Frank dentro de um hospital para pessoas com deficiência mental. A cena toda é uma referência ao filme One Flew Over the Cuckoo's Nest. Essa piada fez muito mais sentido dentro daquele episódio porque ela claramente é totalmente diferente em tom de qualquer coisa do episódio. Não só isso, como o enredo encaixa essa piada muito bem. Frank está tomando esses remédios porque ele foi pro hospital porque sua filha teve um ataque cardíaco. E por isso, ele descobre que tem um seguro. E por isso, ele fica com medo de ter um ataque cardíaco também. E por isso, ele toma um monte de remédios. E a piada vem do fato que Danny DeVito apareceu no filme original. Tudo faz sentido, a referência faz sentido com a história e é claramente uma referência. Family Guy é super famoso por fazer flashback ou cutaways, onde o que faz essas piadas acontecerem é apenas uma palavra ou uma situação totalmente irrelevante. Eu peguei essa cena de uma compilação desse tipo de piada no YouTube aleatoriamente. Essa é o episódio 18 da temporada 14. Nesse episódio, o contexto não importa, como eu disse antes, mas a piada é de quando Peter diz "Esse foi um erro, tipo quando eu fiz a minha casa um museu", e a piada acontece. Excuse me, we do ask that you don't touch anything. Toda essa preparação, a única coisa que fez a piada ser feita foi: isso foi um erro. Uma palavra. Você poderia colocar qualquer outra piada aqui e não iria fazer nenhuma diferença. Nessa mesma compilação tem outra. Calm down. People make mistakes. Eric, we love the car. We only want to change one thing. Is it the rapist sign? Yes, I quit. This was a huge mistake. Well, we've all made mistakes. Family Guy tem um problema muito sério com simplesmente pegar algo de outro projeto e replicar. Tem uma cena que eu sabia que era uma referência, mas eu nunca tinha visto o show. Saved by the Bell é uma sitcom americana que fez muito sucesso. Eu nunca vi e eu não tenho interesse de ver. Mas tem essa cena em Family Guy. I'm so excited! I'm so excited! I'm so scared! I'm so excited! I'm so excited! I'm so scared! Essa cena é de um episódio do show, não tem nenhum contexto com ele. De fato, eu acho que muita gente não iria pegar. A prova disso é que se você procurar a cena original no YouTube, é um monte de gente comentando, vendo ela porque não entendeu a piada do episódio de Family Guy. E vale lembrar que a piada toda, só eles refazendo a cena com o Stewie no lugar. A piada é a referência. E quando a piada é tão obscura que a cena original é cheia de gente procurando o contexto, você sabe que falhou miseravelmente. Tem um show de TV que eu amo muito. É um dos meus top 10 shows favoritos de TV, MASH. Esse é um show de comédia que se passa em um hospital temporário da Guerra da Coreia. É um ótimo show com piadas típicas e uma sitcom que tem episódios extremamente profundos e trágicos. Tem outro show, dessa vez animado, chamado Futurama. Eu adoro Futurama. Eu já vi todos os episódios e eu acho que as 3 primeiras temporadas são quase que perfeitas. Tem uma cena de Futurama onde eles fazem paródia de MASH. E tem uma cena de Family Guy onde eles fazem paródia de MASH. E eu acho que essas piadas é um jeito perfeito de mostrar o tipo de humor desses shows. Um que faz bem e um que faz horrível. No show MASH, o personagem principal se chama Hawkeye, que é olho de águia. Ele se chama isso porque ele é um ótimo cirurgião, com um olho de águia. Ele bebe muito martini, porque o show é bem dramático e sério em algumas situações. Em Futurama, tem o Dr. Zoidberg, que é um cirurgião horrível. Tem uma cena de guerra onde o Zoidberg vira um cirurgião de MASH, e obviamente é uma piada com o show. O robô cirurgião que ele é pareado se chama iHawk. iHawk, tipo Hawkeye. E um iMac, ele bebe martinis a ponto de ter um no lugar da mão. Ele tem um switch que muda de piada pra sério, do mesmo jeito que o show MASH fazia às vezes. Tinha uma cena de comédia que ficava séria e dramática do nada. É uma paródia perfeita. As piadas funcionam sem você entender MASH, e se você entender MASH, fica melhor ainda. Agora vamos ver como fizeram em Family Guy. Em um dos episódios da terceira temporada de MASH, um personagem recorrente morre. É uma cena muito triste, onde o personagem que amava esse outro personagem fala pra todo mundo enquanto eles estão fazendo cirurgia. É uma cena triste, chocante e perfeitamente atuada. Em
Em Family Guy eles só fizeram o mesmo setup usando toda a cena com os personagens de Family Guy no lugar. Se você não entender a piada, ela não faz sentido. Se você entender a piada, ela não encaixa no episódio. Então, essa piada não é pra ninguém. E eu tenho uma raiva com essa cena em específica porque eu nunca tinha visto MASH. Eu estava vendo a série totalmente cego. Não literalmente, eu tinha olhos. E por causa dessa porcaria dessa piada de Family Guy, aquela cena dramática bateu muito menos porque eu sabia que ia acontecer por causa de Family Guy. Ah, Matt, mas é um show dos anos 70. É, mas quem que nasceu quando o episódio saiu vai entender essa referência? Não faz sentido. Parece que foi colocada lá só pra lembrar algo pra alguém que provavelmente nunca viu esse show. Quem ia esperar que uma referência a algo tão dramático estaria em uma cena de um desenho 25 anos depois? Family Guy tirou o choque de uma das cenas mais tristes que eu já vi, mas nunca vai chegar tão perto de quando eles desrespeitam o público a ponto de tirar sarro deles, só pra ser chatos. Aí chega na pior piada recorrente do show. Conway Twitty. Pra quem não sabe, o que é provavelmente muita gente, Twitty foi um cantor que morreu nos anos 90, que usava Twitter pra fazer músicas. Não, brincadeira, ele só fazia música country durante a vida toda. Se você conhece ele por alguma coisa, talvez seja pelaquela música que apareceu em GTA San Andreas. Louisiana Woman. Tem uma piada recorrente dentro do desenho, onde eles simplesmente cortam por 3 minutos, sem interrupção, de um clipe musical desse cantor. Não tem piada, não tem referência, é só o clipe inteiro, tomando 3 minutos de animação. Mas Matt, a piada é o fato que eles tocam a música inteira. Ok. Então, usar um clipe musical de 3 minutos no meio de um episódio de um desenho não musical que não traz nada deixa de ser preguiçoso? Esses 3 minutos são pagos. Cada uma dessas animações custa dinheiro. E é um espaço que essa piada está tomando são 3 minutos que outros desenhos poderiam ter. E ao invés de Family Guy fazer uma piada inteira, bem pensada, ou se quer fazer uma piada, eles só pegam 3 minutos e passam a música inteira. Mas tanto faz. É irritante, mas dá pra entender o que eles estavam querendo fazer. Mas tem uma que eu nunca vou entender o que estava passando na cabeça desse povo. Tem uma piada no episódio de Simpsons The Italian Bob, na temporada 17, onde tem uma cena que tá tirando sarro do fato de que Family Guy é uma cópia dos Simpsons, literalmente dizendo que o Peter Griffin é um plágio. É o tipo de piada que você espera no desenho que ama tirar sarro de tudo. Sabe como é que Family Guy respondeu? Bom, infelizmente, ou felizmente, dependendo do que você acha, eu não posso passar isso tudo. É uma piada de fundo do desenho, onde mostra o Quagmire se forçando na Marge Simpson. Aí corta pra casa dos Simpsons, onde mostra o Homer achando a Marge com o Quagmire. O Quagmire mata a Marge, depois a Lisa, depois o Bart, depois a Maggie. Hey, what's going on here? Ah! Get off my wife! Oh my god! Oh my god! You shot my homie! I'm calling the police! Ay, caramba! Mom and Dad are dead! Oh no! Who will pay for my saxophone lessons? Isso é extremo demais até pra Family Guy. Isso não é uma família aleatória, isso é os Simpsons. Tudo isso porque eles disseram que Family Guy é uma cópia. A pior parte aqui no DVD tem um comentário do Seth e os escritores. E o Seth disse: And generally on these DVDs, very diplomatic about the network. I'm not going to be diplomatic because what happened here was fucking bullshit. This is a gag I got a call from the network saying, you can't do this. You cannot do this gag with the Simpsons. And I said, why not? They've made fun of Family Guy like 5 times, which they're entitled to do. I mean, they make fun of everyone, and so do we. So why can't we take a little shot at them? And they said, well, because we want to end the feud. And I said, well, what feud? What are you talking about? I mean, I had talked with Matt Groening, who has a wonderful sense of humor about this stuff. They've taken many shots at us, again, all of which have been funny. And Fox said, well, this seems a little personal. And I said, well, how could it be any more personal than a picture of Peter Griffin on a wanted poster that says plagiarist? You know, we take some nasty shots, so whatever, but the playing field has to be even. And they said, no. Seth, você queria mostrar o Glenn matando a família inteira, incluindo o bebê, depois de ter estuprado a esposa. Simpsons disse que você copiou eles por 3 segundos, um fato que vocês admitiram várias vezes. We act like we didn't take a lot from The Simpsons. We took a lot from The Simpsons.
Isso parece menos uma piada e mais uma pessoa que ficou sentida com a piada que, sinceramente, não foi tão boa. Foi mal tá falando assim, mas eu tô doente. E se você ficar dizendo ou é tudo ou nada, só pra vocês saberem, quando os criadores de South Park receberam ameaças de morte porque eles fizeram uma piada com Mohammed, Seth MacFarlane disse que ele não era pra ele fazer esse tipo de piada porque pode ofender algumas pessoas. Então se você usar o argumento de ou é tudo ou nada, saiba que Seth MacFarlane não concorda com você. Eu iria falar sobre a batalha de desenhos de Family Guy com South Park agora, mas, sinceramente, o MM já fez um vídeo sobre. Quer saber? Se Family Guy pode pegar um clipe musical inteiro e colocar no meio do episódio, eu também posso, só que com um vídeo nosso. Então aqui está o primeiro vídeo do MM, que fala sobre Family Guy versus South Park. Olha, eu não tenho nada contra Family Guy. Eu só queria que ele voltasse a ser o que já foi uma vez. O desenho era sim um ótimo exemplo de um desenho que sabe que é desenho. Mas com o passar do tempo, os personagens mudaram e hoje não passa de uma coisa dolorosa de ver. E pode-se dizer que eu passei a odiar esse desenho, mas eu não sou a única pessoa que tem esse ódio por ele. De fato, eu não sou o único desenho animado que odeia ele. Muita gente ama Family Guy. Grande parte são adolescentes que acham que piadas com armas e palavrões são engraçadas, até crescer e ter vergonha de um dia ter gostado dela. É um daqueles desenhos que virou parte da cultura americana e fez várias aparições em vários outros shows e programas de TV. O desenho que teve inúmeras cenas realmente marcantes e paródias que um dia já foram boas, mas com o passar do tempo o desenho ficou perdendo sua essência e os personagens que um dia foram uma representação do que era o público, hoje são apenas um monte de personagens odiáveis. Porém, desde o início, mesmo quando o desenho ainda estava bom, já teve seus haters e até pessoas que trabalhavam dentro da indústria falavam mal do desenho. Não é surpresa que muita gente acha que Family Guy é uma cópia dos Simpsons. Os dois desenhos têm personagens bem parecidos, com um bebê, uma menina, um menino, uma esposa e um pai que compartilham coisas bem parecidas, exceto que o Homer era pra ser um cara que gostava. Os shows eram tão similares a ponto que várias pessoas queriam que tivesse um crossover entre os dois shows, até que em 2014 o desenho teve o seu tão esperado crossover, também conhecido como um dos piores jeitos de escrever a família Simpson, e com piadas de estupro, porque isso é muito engraçado, não é, gente? Mo's Tavern. Hello, Mo. Your sister's being raped. Is that one? E se você acha que Family Guy não é parecido com os Simpsons, saiba que Al Jean, o produtor original dos Simpsons, que escreve o desenho desde 1990, disse que o desenho tirava muito dos Simpsons e que Family Guy deveria ser mais original, já que o show em si meio que já tinha pegado o conceito do desenho, por ser uma família de 5 e tal. E essa briguinha não ficou apenas fora do show, com cena dos Simpsons onde Peter Griffin é referenciado como plágio dentro do desenho, ou ele sendo apenas mais um clone dos Simpsons, dando mais na cara que os escritores realmente acham que o Peter é uma cópia na cara dura do Homer. Então dá pra ver que os caras não se gostam muito. Mas mesmo em desenhos pequenos que não tem nada a ver com os Simpsons ou Family Guy, já falaram que não curtem muito o desenho. John Isso, o criador de um dos desenhos mais bizarros de todos os tempos, Ren Stimpy, disse isso em uma entrevista com o Cartoon Bro. Abre aspas. Se você é uma criança que quer ser um cartunista hoje em dia e está querendo ser parte de Family Guy, você não tem que fazer muito esforço. Você consegue desenhar o show aos 10 anos de idade, você não tem que ser melhor que aquilo para ser o desenhista hoje em dia. E eu meio que entendo como esse tipo de criador se sente. Imagina passar anos e anos tentando criar algo realmente bom e que você tenha orgulho para um desenho onde um cachorro falante que faz bullying em um cara acima do peso te passa na audiência. Mas esses dois caras não são os únicos. Na verdade, esses dois são os que responderam de forma mais leve comparado aos criadores de South Park, Trey Parker e Matt Stone, que falaram inúmeras vezes que odeiam o desenho. Se vocês estão sem saber do que eu tô falando, vai ver os episódios Cartoon Wars e Cartoon Wars Part 2. Esses dois episódios são sobre o Cartman tentando tirar Family Guy do ar, porque segundo ele, muita gente diz que só porque o senso de humor do personagem é pesado, ele deveria gostar do show, o que claramente são os criadores respondendo ao tanto de vezes que compararam os dois desenhos. I am nothing like Family Guy. When I make jokes, they are inherent to a story. Deep, situational, and emotional jokes based on what is relevant and has a point. Not just one random interchangeable joke after another. E na segunda parte do episódio é revelado que os escritores de Family Guy não passam de um monte de peixe boy que pega um monte de assunto aleatório e usa uma mistura, dando aquelas incríveis piadas de flashback. E segundo Trey Parker, depois que eles colocaram esse episódio no ar, um monte de escritores dos Simpsons mandaram flores para os escritórios dos criadores, agradecendo por terem tirado onda desse desenho. Não só isso, mas os escritores de outro desenho, The King of the Hill, mandaram cartas agradecendo por finalmente terem tido coragem de ter falado mal desse desenho que todo mundo odeia. But after the first part aired,
We got calls from people at The Simpsons saying thank you, because they actually hate Family Guy more than we do, even though they won't say it. And then we got calls from people that work on King of the Hill. They said, quote, "You're doing God's work by ripping on Family Guy." Ele até disse em uma entrevista: a semana que a gente postou esse episódio foi a semana que todos os animadores e escritores ficaram juntos para odiar Family Guy. Então a gente tá nessa. O desenho é odiado pelo criador de Ren e Stimpy por ser uma animação que uma criança de 10 anos pode fazer, odiado pelos escritores dos Simpsons por terem copiado inúmeras piadas e plot dos episódios e não serem originais, e odiado pelos criadores, escritores e dubladores de South Park por terem piadas que não fazem a menor diferença no plot do episódio e que são apenas preguiçosas. Family Guy é odiado por todo mundo que faz desenhos, por razões diversas. Mas e vocês? Acham que o show merece o hate que tem dentro do mundo de desenhos animados? Obrigado, MM. De nada. Você vai me pagar alguma coisa? No fim de semana, eu vi O Mágico de Oz. Aquele filme em sépia que fica colorido. É um dos meus musicais favoritos de todos os tempos. Eu amo aquele filme do início ao fim. E eu estava sozinho, bebendo e quase dormindo. E eu ficava fazendo piadinhas na minha cabeça do que estava rolando no filme. Coisas com respeito, mas tipo, imagina se o filme terminasse com a Dorothy com a concussão. E tipo, no filme é revelado que tudo era um sonho, que a Dorothy ainda vai perder seu cachorro. É uma história complicada, mas não seria engraçado se a bruxa na vida real levasse um tiro ou algo assim, e eles enterrassem numa fazenda e ninguém iria saber resolver seu problema? Esse é o tipo de humor que vem de Family Guy. Em Malcolm in the Middle, não seria engraçado se o Hall batesse na sua esposa e tudo fosse resolvido? Parece só pessoas bebendo numa sala fazendo piada sem graça enquanto vem um filme. Eu acho que o motivo do porquê eu ver esse desenho ainda sem gostar de seu humor é que reconhecer esses filmes e shows meio que dá uma validação. Ninguém perto de mim vê Mesh, mas ver na tela meio que me fez pensar: oh, então tem pessoas que gostam do que eu gosto. Como eu disse, eu acho que Family Guy é um show que copia muito. E eu copio muito, mentalmente falando que nem esses personagens e mídia. Viu? Aquelas do Vocal Teams voltou. Talvez seja por isso que eu acho Family Guy tão fascinante. Ele tem tudo pra apelar pra mim, mas eles nunca conseguiram porque eles nunca tentaram o suficiente. Mas eu não posso ficar falando desse tipo de coisa sem tentar fazer uma piada por conta própria, não é? Então, aqui está. Uma piada que eu fiz comigo mesmo quando estava vendo The X-Files, usando o mesmo estilo de Family Guy. MM, isso é pior do que quando eu tentei caçar aquele lobisomem nos X-Files. Nojo. Oh, tu sentiu isso? Aham. Foi tão ruim assim. Eu acho que eu tô com algum problema no meu estômago. Não, eu já tive isso. Sabe o que foi? O quê? Ovos. Ovos? Ovos. Quer saber de uma coisa? Eu comi um sanduíche de ovo hoje. Aí está. Então, tu vai tentar me perseguir ou alguma coisa assim? É, eu tenho, né? Se você nunca viu aquele episódio de X-Files, isso não faz o menor sentido. Mas a piada é violenta e tem esse tipo de humor realista. Basicamente o mesmo humor de Family Guy. A propósito, eu sei que é super difícil de acreditar, mas eu animei tudo isso por conta própria, sem nenhum IA. No fim das contas, eu respeito Family Guy. E Seth MacFarlane. Ele e todos os seus empregados têm uma fonte consistente de dinheiro, onde ele pode depender desse dinheiro e usar ele para fazer o que quiser. É só ver o que Seth fez depois. Ele dirigiu o próprio filme, ele fez um disco. O filme é uma porcaria, mas ele fez. Seth, você pode ter o mesmo gosto que eu, mas tem humor diferente. Mas você está fazendo o que você quer fazer. Apelar para todos e fazer o que quiser depois. Eu tenho até o seu disco. Mentira. Eu não tenho, porque eu não sou feito de ouro. Eu sou feito de carne, sangue, gás. Mas na grande maioria, gás. Obrigado a todos os membros. Se você quiser virar um e ver a minha versão de Steam Hams, é só virar um e ter seu nome aqui. Eu espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo.